Ei, pessoal, tudo bem? Gente, como eu prometi, vou fazer aqui para vocês esse vídeo, onde vou falar um pouquinho a respeito da estrutura das questões discursivas do ENAD e o que a gente precisa se atentar para fazer com que a nossa produção ela seja bem desenvolvida, ela tenha a melhor estrutura possível e para que vocês possam entender o que se pede, como que se pede. Então, a gente precisa, primeira coisa, entender que nós temos um tamanho específico de texto. Nosso texto ele tem que ter 15 linhas. Então, sempre, a gente vai ter as 15 linhas para poder responder. E com um detalhe importante: nós vamos ter um trecho de um texto, ou mais de um texto, a gente vai ver aqui, e um textinho falando o que é para a gente fazer. Sempre vai ser isso. Se a gente for aqui na próxima questão, ó, mesma coisa. Um texto, outro texto. E aí eu estou chamando de texto tanto a parte textual mesmo, né, em português, quanto a parte imagética, que também é um texto. Essa daqui é diferente, a gente vai vir para ela depois, mas as mesmas 15 linhas, a mesma coisa quanto a essa. Texto, mais um pedacinho aqui, texto visual, provocação do que é para você fazer. Vamos aqui então para essa primeira questão. Lembrando que essa daqui é do ENAD de 2018. E aí, primeira coisa que a gente vê de cara aqui é que nós temos uma informação que está colocada que é muito atual. Então, eles sempre vão trazer um texto, alguma coisa que seja bastante próximo da realidade, do dia a dia ali da gente. Então, é muito legal a gente ficar sempre atento a essas coisas que estão acontecendo ao nosso entorno, no que diga respeito a, principalmente, a nossa área. Então, isso daqui não é simplesmente para mostrar que você sabe design, que você sabe o design gráfico, mas também e principalmente para ver que você consegue articular o design gráfico, a sua área de formação, com a atualidade. Então é muito importante vocês terem em mente que isso pode acontecer nessas questões, tanto nas discursivas quanto nas objetivas, inclusive. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Uma coisa que é muito legal de vocês saberem é esse padrão de questão discursiva com um espaço relativamente pequeno para poder responder, porque 15 linhas é pouca coisa para a gente poder desenvolver um texto. Vocês vão ver que é pouco, de fato. Mas, em muitos concursos, não somente no ENAD, concursos para alguma vaga que vocês venham a tentar específica, na área de vocês ou mesmo em outras áreas, né, que às vezes vocês querem fazer uma coisa mais de formação geral, mas sempre vai ter, quando for ter uma questão discursiva voltada para a área, a gente vai sempre trabalhar com essa ideia de uma provocação e um espaço pequeno para escrever o nosso texto. Isso é um problema, muitas vezes, porque a gente tem uma deficiência muito grande, e aí eu já estou adiantando isso para vocês trabalharem com essa deficiência que costumamos ter, que é de não conseguir sintetizar um texto. A gente precisa falar bem tudo o que a gente quer num espaço não muito grande, ou seja, não tem espaço para enrolação. A gente tem que ir direto ao que está sendo pedido. Então não tem aquela coisa de, eu quando era criança pensava tal coisa. Isso pode ser muito importante para outro tipo de questão, mas para esse tipo de questão a gente precisa ir direto ao ponto. Vamos então aqui, direto ao ponto, a nossa questão. No filme Pantera Negra, lançado em 2018, discutem-se as questões raciais, as divisões territoriais e a diversidade cultural dos povos africanos, que retratam um cenário de guerras e de instabilidade política do continente africano. Além da trajetória do movimento negro dos Estados Unidos da América na luta por direitos sociais. A história e o cenário do filme são contemporâneos devido à evolução tecnológica, mas resgatam a origem e a ancestralidade cultural e religiosa dos negros africanos. Esse então é o texto que provoca
a gente a desenvolver o que eles vão pedir logo abaixo. Sempre um texto vai nos provocar a desenvolver. A resposta que eles querem não está nesse texto. Então, muitas vezes a gente tem algumas coisas, né, que, sei lá, no Enem, onde a gente tem um texto e a resposta, muitas vezes, ela está meio que ali, você precisa buscar informações ali e articular com o que você sabe. Só que aqui você precisa de buscar articulações com tudo que você já estudou, com tudo que você tem de conhecimento. Essa questão especificamente pede o seguinte: considere que o design se apropria de elementos e narrativas culturais no desenvolvimento de projetos. Isso daqui ele não pediu para você fazer nada, ele só pediu para você considerar o design com o que ele faz de fato. O design ele sempre se apropria de elementos e narrativas culturais no desenvolvimento de projetos. Então, se você está fazendo um projeto de design para uma comunidade ribeirinha, você vai se apropriar dos elementos para poder desenvolver um projeto, porque o design é feito para aquelas pessoas. Então, aquelas pessoas elas precisam entender sobre isso, e as pessoas de fórum precisam entender o quanto daquela população existe ali naquele projeto. Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes. Então, aqui, ó, não falou nada de novo, é o que vocês já sabem, o que vocês estudam durante o tempo todo. Aqui é que começa a pedir o que é para você fazer. Descreva uma produção de design gráfico em que os elementos visuais revelem a apropriação da riqueza étnica e da cultura dos povos africanos. Gente, eu vou confessar para vocês uma coisa. Essa daqui é uma questão muito difícil para a gente poder responder. Essa é uma questão. As outras duas, vocês vão ver, elas são muito mais fáceis. Essa daqui é uma questão que ela demanda muito de vocês. É uma questão que a gente não costuma ter material suficiente para poder responder. Se eles perguntassem aqui da cultura europeia, da cultura norte-americana de alguma maneira, talvez a gente conseguisse responder de maneira muito mais fácil, porque é o que a gente estuda na escola, é o que a gente vê o tempo todo. Então, a não ser que você seja uma pessoa que está, e como todos nós devemos estar, na medida de um possível, atento a todas essas questões culturais tão relevantes para a nossa sociedade, como é trabalhar com essa riqueza que a gente tem étnica e da cultura dos povos africanos, vai ser difícil de responder se a gente não tiver isso, sabe? Então, essa especificamente é uma questão que eu classifico como muito difícil. E eu falo isso por um motivo bem simples, porque a gente não tem culturalmente um acesso tão fácil. Tudo bem que com a internet hoje facilita muito, mas não faz parte da nossa cultura. Tem mudado muito isso, graças a tudo. Dos povos africanos. Muita gente ainda pensa que a África é um país. Então, assim, é uma coisa muito difícil da gente poder articular se a gente não está atento a esses detalhes. Não é o caso de vocês. Vocês estão atentos a diversas coisas da nossa cultura e saberiam responder essa questão aqui de olhos fechados. Mas, falando sério, a gente precisa estar atento às coisas da nossa contemporaneidade para podermos conseguir desenvolver esse tipo de questão. O que a gente precisaria responder aqui? Primeiro, a gente precisaria pensar na cultura do continente africano como um todo. Pensar, talvez, nas diferenças que a gente tem baseadas na geografia deles. Pensar nas diferenças de tempo. Então, o que a gente entende da cultura africana que a gente pode trazer aqui para poder falar? Olha, é importante que no projeto de design a gente considere essas e essas questões. Mesmo que vocês não saibam exatamente quais são as regiões que se dividem o continente africano, mesmo que vocês não saibam, vocês precisam identificar, olha, é um continente inteiro, então certamente tem diferenças. É uma cultura milenar, onde muitos estudiosos falam que a cultura do mundo nasceu lá. Então a gente vai buscando tudo que a gente tem de conhecimento para poder trazer, para poder
desenvolver essa questão cultural mesmo. Então a gente entender, por exemplo, a raiz da nossa cultura, que é muito eurocêntrica, ela está na África, quando a gente pensa no norte ali do continente africano, que nós temos o Egito. A Grécia, ela bebe muito do Egito. Então, a gente pode perceber que essa raiz ela existe e foi levada para a Europa. Então, certamente, isso faz uma diferença no continente africano como um todo, principalmente nessa região do norte ali, onde a gente tem, inclusive, o Egito. E aí entra a parte mais complicada. É entender como que essa cultura ela se divide, quais são as regras que a gente pode pensar no que diz respeito a questões simbólicas e imagéticas. Então a questão semiótica é muito importante a gente pensar aqui, porque a gente associa os elementos aos interpretantes que eles têm, né? Vocês sabem muito bem disso. Como que a gente faz isso com uma cultura que a gente conhece pouco? Então, se a gente pensar por esse lado, a gente vai ver, é uma questão difícil de ser respondida. Mas é uma questão que a gente precisa articular alguma coisa quanto a ela para poder desenvolver. E para isso a gente vai buscar tudo que a gente sabe. Então, alinhar, descrever essa produção de design gráfico. O que precisa para uma produção de design gráfico no geral? O que precisa, então, a gente pensar numa produção que envolva essa relação para poder pensar nos elementos visuais que revelem a apropriação da riqueza étnica e da cultura dos povos africanos. Certamente não é colocar a Jade Picon numa campanha, mas isso é um outro assunto que não vem ao caso aqui nesse momento. Mas é basicamente isso. Assunto atual, questão que a gente precisa pegar para poder discutir e trazer os elementos. Como eu disse, eu acho essa uma questão muito difícil. E essa daqui, se vocês, dos 10 pontos que ela vale, tirar, vou ser muito modesto, né? Se vocês tirarem uma nota mais baixa, eu vou achar super normal se tiver uma questão tipo essa. Tipo, se tirar 9 pontos, eu vou achar super natural. Não precisem se preocupar. Não exijo que ninguém tire 10 numa questão como essa. Mas, numa questão como essa daqui, a 4 e a 5, aí eu já penso que o 10 é o mínimo que vocês podem buscar e precisam buscar. Essa questão é muito interessante. A figura a seguir representa telas do aplicativo SOS Mulher, que pode ser utilizado por qualquer mulher que se encontre em situação de risco iminente de violência e que, se acionado, enviará uma mensagem torpedo de celular, SMS, torpedo de celular. Quem escreveu essa questão com certeza não é muito jovem. Aos números de contato das pessoas cadastradas pela usuária para pedir ajuda. Então é um aplicativo muito interessante e eu quero que vocês notem uma coisa. A matéria o acesso ao aplicativo, né, foi feito em 2018. Então, lembre-se, essa questão é de 2018. Sempre, tudo que vai ter na prova vai ser muito atual. Fiquem muito atentos, leiam as matérias da nossa área, que vai ser muito importante. Com base nessas informações, nas telas dos aplicativos apresentadas e na interface criada, faça o que se pede nos itens a seguir. Então, vocês vão analisar o que é o aplicativo. Aqui está explicado via texto. Aqui vocês vão analisar a interface. Vocês vão olhar, vão interpretar todas as coisas baseadas na interface. E, com base nisso, vocês vão fazer essas 3 coisas que estão sendo pedidas. E aí está dividido, inclusive, por pontos. Isso vai acontecer, é muito provável que aconteça, tá bom? Na prova. Avalie a arquitetura da informação do aplicativo apresentado, valendo 4 pontos. Então, avaliar a arquitetura é uma das coisas que a gente precisa fazer nessas 15 linhas que nós temos. Discorra sobre o uso funcional das cores nas telas do aplicativo. Então, a gente precisa analisar essa arquitetura, a gente precisa analisar a questão visual, a paleta de cores utilizada, baseado na funcionalidade, e discuta a usabilidade dessa interface.
Então, vocês vão pensar baseado no que foi apresentado de objetivo, a arquitetura e o uso das cores, se é um bom aplicativo ou não em relação à usabilidade, em relação a cores, em relação à arquitetura. Tudo isso em 15 linhas. Tá vendo como eu disse que 15 linhas às vezes vai ser pouco? Porque eles pedem muita coisa. Então vocês precisam pensar nessas coisas. Avalie a arquitetura. Então vamos lá, arquitetura da informação do aplicativo. Uso funcional das cores nas telas do aplicativo. Usabilidade da interface. Nessa primeira questão, a gente precisa pensar a respeito de como que é esse grid, como que o grid ele foi formado. As funcionalidades baseado no texto, a gente tem alinhado com o que temos de arquitetura? O espaço ele está bem utilizado? A dimensão dos itens ela está correta? Vamos subir aqui, né, para vocês verem enquanto eu falo. A dimensão dos itens, baseado no que está sendo buscado, está correto? Os ícones, eles são de fácil compreensão? Então, basicamente o que foi estruturado aqui, eu consigo entender bem olhando a arquitetura, e aqui, percebo, é só arquitetura. A gente não está falando ainda de cor, por exemplo, que é só a próxima questão que pede. A gente não está falando especificamente de usabilidade, a gente está analisando a arquitetura. Claro, essas coisas elas podem ser pensadas quando a gente fala de arquitetura, né? A arquitetura ela vai ser pensada de acordo com a usabilidade, por exemplo. Só que a gente precisa fazer uma análise da arquitetura. Lembre-se, a gente tem pouco espaço para poder falar muita coisa. Então, vamos ir especificamente ao que eles querem, sem pensar necessariamente nas minúcias da usabilidade ainda, que vai só na frente, nem das cores. E aí sim, na letra B, que pergunta sobre as cores, né? Essas cores, elas são interessantes, são boas, são ruins, baseado no que se pede? Então, assim, vocês vão pensar, a paleta de cores, por que eles trabalham esse roxo, esse lilás? Um detalhe aqui em vermelho que eles utilizam bastante também, falando na primeira página, né? Do Google tem um vermelho, logout é um vermelho, botão de emergência é vermelho, cancelar é vermelho, estou em perigo é vermelho. Então, pensar essas cores, como que eles são utilizados? São cores mais claras, cores mais escuras? O que essa cor quer dizer? Esse contraste que a gente tem entre os elementos, ele tá bom? Então isso tudo tem a ver com a teoria das cores. Pensar tudo isso valendo, então, quantos pontos que isso vale? Deixa eu voltar aqui. 2 pontos para avaliar as cores. E por último, discutir, aí sim entra agora, gente, opinião. Porque se está falando de discussão de usabilidade, aí, claro, que é uma opinião pautada no que vocês estão vendo e no que vocês entendem, no que vocês já estudaram de design de interface, né? Então, vocês vão pautar a sua discussão nisso. Aí vocês vão pensar o seguinte, a gente consegue entender bem tudo isso que está aqui, baseado na arquitetura, baseado nas cores? O uso das tipografias, ele está legal? Pensando na leitura, a leitura é boa? As telas elas têm informação suficiente, não está muito carregado, pouco carregado? A ideia do contraste, como ele está utilizado, ele vai facilitar ou dificultar o uso? Então a gente pode, inclusive, discorrer essas coisas alinhando, né? Por exemplo, arquitetura pensando junto com usabilidade, cores pensando junto com usabilidade, mas a gente precisa discorrer sobre os 3 assuntos que foram pedidos. E por último, só para a gente falar dessa outra questão discursiva, quando as marcas conseguem estabelecer um relacionamento afetivo com os consumidores, criam suas heranças, tornam-se símbolos de confiança, ganham uma história e geram riquezas. Do que conclui-se que, na sociedade da imagem, é vital que uma corporação saiba construir e administrar
sua própria marca, sob pena de sucumbir em um mercado cada vez mais competitivo. Vejam que essa daqui já não é uma reportagem tão nova. Eles adaptaram, mas essa reportagem especificamente, do texto 1 aqui, ó, não é tão nova. Porém, olha o que a gente vê aqui a seguir. As marcas dos produtos estão aí para gerarem consumo, serem apreciadas, fidelizadas e, muitas vezes, renovadas. Foi o que ocorreu no redesign da marca tradicional do leite de colônia, conforme mostram as imagens a seguir. Então a gente tem o antes e depois do leite de rosas, né? Isso já é recente. Recente para a prova que foi em 2018, né? Então isso daqui foi recente para a prova, 25 de julho de 2018. A prova ela é sempre no final do ano, tá, gente? Ou seja, eles estão fazendo essa prova, eles fizeram essa prova com coisas que estão aqui na mídia esse ano, 2022 especificamente. Certamente a gente vai ter muito isso. E aí entra a questão. A partir das informações apresentadas, discorra sobre o redesign de marca em empresas tradicionais, abordando a preservação da identidade e a fidelização da marca. Vamos analisar bem o que está pedindo, então. A partir das informações apresentadas, ok, falou de redesign de marca, mostrou um redesign de marca. Discorra sobre o redesign, então vocês vão discorrer sobre o redesign de marca em empresas tradicionais, abordando a preservação da identidade e a fidelização da marca. É isso que vocês precisam falar aqui nessa questão, especificamente. Mesmas 15 linhas para vocês responderem. E esse daqui, gente, é uma questão que é muito simples também. Assim como a anterior, é simples, porque vocês vão fazer uma análise do que vocês conhecem. Então, a gente teve na primeira uma questão um pouco mais difícil, que dependia de um acesso a identificadores culturais específicos. Na segunda, a gente teve uma questão baseada numa coisa que a gente estava vendo, mas que buscava informações que a gente conhece, que a gente precisa ter. E aqui na terceira, não é uma informação baseada no que a gente está vendo. É uma informação simplesmente baseada no que a gente vai ter, e esse textinho ele serve para a gente poder analisar a partir de um exemplo específico, que é o do leite de rosas. Mas, o que a gente precisa pensar nisso daqui? A gente precisa falar do redesign. Qual que é o objetivo do redesign de uma marca? O que precisa ser pensado quando o redesign é feito? O que precisa ser mantido? O que pode ser excluído? O que precisa ser pensado para fazer o redesign de uma marca? Se a gente for analisar essa daqui e essa daqui, a gente vai ver uma coisa. A gente vai ver que elementos se mantiveram, elementos foram alterados, talvez para poder tornar mais simples a visualização. Então, assim, a gente vai analisar com base nisso daqui, mas a gente não precisa falar desse exemplo. A gente pode trazer outros exemplos. A gente pode falar, por exemplo, olha, é importante que a gente mantenha as cores. Mesmo que, sei lá, Coca-Cola mude a marca, o vermelho é muito marcante, então a gente precisa manter o vermelho. Ou então, não, olha, mesmo que a Coca-Cola mude a marca, a gente precisa manter a tipografia. Então a gente precisa pensar nesses elementos. A cor, a tipografia, a tipologia mesmo que vai ser utilizada, enfim. Isso é importante porque são elementos característicos quando a gente analisa uma marca. E aí é interessante vocês pensarem que quando a gente pensa num redesign, a gente pode pensar em marcas específicas. Então, por exemplo, o Burger King teve um redesign de marca recentemente. Como que foi esse redesign? O que foi estabelecido? Então é uma coisa que quem está no dia a dia do design gráfico pensa com frequência. É uma coisa que vocês vão ver com frequência. Então, vocês podem trazer elementos de exemplos externos. Porque aqui a gente tem um exemplo e vocês podem trazer outros. Falar que, sei lá, tal marca mudou e não foi bem recebido e analisar o porquê. Mas principalmente fazer isso daqui, ó. O que eles estão pedindo?
discorrer sobre o redesign de marca de empresa tradicional e abordar preservação da identidade e fidelização da marca. 15 linhas para poder fazer isso. Essa daqui, com 15 linhas, é até mais tranquilo. Só isso, gente, olha só, é muito interessante porque aborda elementos que a gente conhece, que a gente tem acesso no nosso dia a dia. Isso é extremamente relevante e é isso que se espera de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, esse daqui ficou um pouquinho longo, eu gravo um outro depois explicando um pouquinho sobre as questões objetivas, tá legal? Um beijo para vocês e a gente se vê.